Salve galera! Rádio Cartola Brasil com MC Melo vem para mais uma rodada do Cartola FC. Salve, salve galera! Vamos lá para nona rodada. Fomos bem, mitamos, fizemos mais de 100 pontos com a maioria dos times, cartoletas a rodo. Isso foi muito bom. Então agora nós vamos para a nona rodada. Espero que vocês acompanhem nossas análises. Hoje eu vou falar alguma coisa sobre análises dos jogos, o que eu acho dos jogos, tá? Vou dar a prévia aí dos top 5 jogadores e, se der, escalar ainda um time do canal, tá bom? Então vamos logo, senão vai ficar muito longo, né? Essa apresentação. Vamos lá. Aqui vai os nossos desempenho na rodada, meu time particular, que é o que eu falo na live sempre de sextas, que não vai ter live na sexta, vai ter live amanhã às 14 horas, atualizando tudo isso aí, tá bom? Então nossos times foram bem, atingimos 600 pontos, o time que eu faço parceria com o André aí, também foi bem, o time 1 do canal foi bem, o time 2 é que não foi lá grande coisa, mas ganhou as cartoletas necessárias. Então, vamos aqui para os jogos da rodada. Aqui é aquilo que a gente sempre fala, os joguinhos de verde são os que eu confio mais na vitória e talvez um possível SG. Os verdinhos claros é aquele que eu acredito na vitória, mas não tenho assim aquele 100% de chance de SZ. Os amarelos é o que a gente vai ter que tomar um pouquinho de atenção. E os vermelhos são os mais perigosos. A chance de SG é praticamente zerada. Então, a gente tem aí Bragantino e Juventude, Fluminense e Atlético. Eu vou falar de cada um aí através do Joga 10 News, que eu já vou falando de alguns jogadores e vocês já vão tendo uma noção melhor para o vídeo não ficar longo demais, tá certo? Então, vamos lá. Bragantino e Juventude. Vejo, claro, né, a vantagem boa aí do Bragantino contra o Juventude. A parte defensiva aí do Bragantino, ela para mim ela é bem boa para essa rodada, tá? Vou até aumentar um pouquinho aqui pra gente, né, pra gente poder vocês terem uma visão melhor. Fica muito difícil só de saber quem é do Bragantino que faz gol, né? Mas são grandes opções, o próprio Bordas, o Elinho, né, que é o batedor de faltas, né, arremessa bastante, bate pênalti também. Então, eu acho que o Elinho é uma opção aí de atacante. No meio de campo, eu vejo tanto o Lucas Evangelista como o Matheus Fernandes uma opção boa aí contra o Juventude. Como eu vejo o Luan Cândido e o Pedro Henrique como opções também na parte defensiva. Agora temos que tomar cuidado com SG, porque Juventude costuma dar trabalho. Apesar do Jadson estar fora, o Juventude pode dar trabalho. E aqui está como está o Gilberto como provável, né? Mas pode ser o Eric Farias, né? Eu até gosto mais do Eric Farias do que do outro. E, é claro, né? Lucas Barbosa pode ser perigoso, João Lucas, mas o Lucas Barbosa na última vez não fez muita coisa como você tem o Nenê. Eu acredito que fora de casa a Juventude complica um pouquinho, mas não o suficiente para tirar o SG do Bragantino. O Bragantino vem jogando bem, apesar que a falta do Capixaba é muito grande aí pro Bragantino. Mas vamos lá, esses são jogadores que eu indico aí por parte do Bragantino. Aí nós temos Fluminense e Atlético Goianiense. É verdade, assim, nos últimos 3 anos, o Fluminense não conseguiu vencer o Atlético Goianiense, foi empates, tá? Apesar de na história ter 4 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. Mas o Fluminense vem bem, só que com a falta do Arias, eu acho que o Fluminense tá meio manco aí, tal. E o Ganso não tem feito grandes jogos aí.
Gosto do Keno para essa rodada. Ele não está provável lá no Cartola, mas se tiver, eu acho ele até mais interessante que o Cano, porque o Cano não vem entregando aquilo que a gente gostaria que ele entregasse, como foi no ano passado. Então, eu como influência, eu gosto mais do Keno e do Marquinhos para essa rodada. Como o Keno não está, eu estou indicando o Marquinhos no nosso top 5. No meio de campo do Fluminense, só se vocês quiserem apostar no Alexandre pela média. Agora, defensivamente, claro que o Marcelo para mim é o essencial, mas para quem não tem cartoletas, Samuel Xavier também pode ser uma boa. Por parte do Atlético Goianiense, só se alguém quiser apostar no Shailon, que pode ser uma surpresa, porque defensivamente o Fluminense sempre deixa a desejar e acaba levando os gols aí. Aqui é um jogo duro de analisar, porque é um jogo muito pareio, né? É, Na live passada falei do Mastriani, né? E pouca gente acreditou, né? Tanto do Esquivel quanto do Esquivel quanto do Mastriani para a rodada, né? Também comentamos sobre o Nicão e os três foram bem, principalmente Mastriani. Quem conseguiu manter ele como capitão se deu muito bem. Esse é um jogo que para mim sai gols para qualquer um dos lados, apesar, né, do Flamengo tá ainda meio pendente com alguns jogadores. Eu acho que essa formação do Flamengo vai dar trabalho aí para a zaga do Atlético Paranaense. E é aquele negócio, o Léo Link fez boas defesas no jogo passado, o Flamengo fez um bom jogo aí contra o Grêmio, mas foi bem pareio. O Atlético teve melhores oportunidades. Mas esse aqui é um jogo bem pareio, qualquer coisa pode acontecer, né? Eu mexeria mais na parte ofensiva de ambas as partes, né? Principalmente Mastriani pode ser interessante aí, mesmo o Flamengo jogando aí com praticamente três zagueiros, né? Eu acho que ainda o Mastriani pode ser uma boa, mas vai ter mais dificuldade do que teve no jogo passado. A mesma coisa eu digo do Pedro. Apesar que a zaga do Atlético nos últimos jogos não tem ido tão bem. Então o Pedro e o Lohan seriam para mim as indicações. Por parte do Atlético, eu fico com o Kaique, né, pela média que ele entrega, e o Mastriani seria aquela aposta diferenciada que pouca gente vai. Corinthians e São Paulo, outro clássico paulista, né? Corinthians não vem bem, e fica difícil, né, da gente acreditar numa vitória assim expressiva do Corinthians. Pode acontecer? Pode, dentro da casa, né, da Arena Corinthians. O Corinthians sempre é forte. Mas o São Paulo, ele vem mais bem ajustado. Essa parte defensiva do São Paulo tá muito boa, com Arboleda, com o Alan Franco, o Wellington e o Igor Vinícius. Gosto muito do Igor Vinícius para essa rodada, tá? Eu acho uma boa opção. O Caleri e o Luciano seria mais interessante o Luciano e o Lucas Moura. Que todos esses jogadores, eles estão bem caros. Mas com a quantidade de cartoletas que foi dada aí pra gente aí na última rodada, que a maioria pegou, são apostas excelentes para mim por parte do São Paulo, tanto o Wellington quanto o Igor Gomes, quanto o Igor Vinícius, o Lucas Moura e o Luciano. Eu acho que o Igor Vinícius tem umas chances muito grandes em matéria de desarme em cima do Wesley, tá? Como a mesma coisa vai acontecer com o Elton se for o Mosquito que vem, porque o Coronado vai ter que jogar no lugar do Garro. Defensivamente, por parte do Corinthians, apostar no Yuri Alberto não é uma má ideia, apesar dele também estar caro para valorizar, porque fez 2 gols na rodada passada. Coronado no meio de campo, contra o São Paulo, eu acho que ele não vai ter tantas oportunidades. Defensivamente, vejo o Carlos Miguel, se vier, mas aí também está dúvida, não dá para saber.
cravar que ele vai jogar. Eu vejo melhor opções aí por parte do Corinthians, o Hugo, porque entrega uma média boa, e o Kaká. Por estar jogando em casa, né? Isso aí para mim é jogo que cheira empate, pode até ser um 0-0. Vitória Internacional. Vitória não vem bem, né? Se eu não me engano, são 7 derrotas consecutivas, tá? Tem 3 empates, ainda não venceu nos últimos 10 jogos. Em casa tem um empate, 4 derrotas. Mesmo o Inter estando assim, meio bagunçado, tá? Ainda acho o Inter favorito sobre o Vitória. Gosto muito do Wesley, né? Gostaria que o Alan Patrick tivesse, aí seria uma aposta muito boa aí por parte. E gosto dos 2 laterais do Internacional para essa rodada. Só que o René está custando alto para valorizar. Então eu acho que o Busto seria uma aposta aí bem diferenciada aí para essa rodada. Criciúma e Bahia. Criciúma e Bahia é um jogo difícil, mas o Criciúma também em casa ainda não venceu, tem 2 empates e 3 derrotas. E o Bahia já tem 2 vitórias e 2 empates fora de casa, né? Nos últimos 10 jogos. Nos últimos 5 anos foi 2 vitórias do Criciúma, um empate e 2 vitórias por parte do Bahia quando se enfrentaram, né? Em 80% das vezes o Bahia fez gol no Criciúma, mas em 40% delas também levou gol, tá? Então, eu acho que por parte do Bahia aqui, para mim o mais interessante, tanto Tassiano como o Everton Ribeiro, para mim são super interessantes. E se alguém quiser arriscar um SG aí por parte da parte defensiva aí do Bahia, tanto faz para mim o Gilberto quanto o Luciano, mas gosto mais do Gabriel Xavier como zagueiro e o Luciano Juba, tá? E a parte ofensiva é aquilo: Everton Ribeiro, Tassiano, Cauli, qualquer um deles pode fazer gol, mas Tassiano e Everton Ribeiro são os melhores. E o Everton Ribeiro entrega uma média melhor. Por parte do Criciúma é meio difícil, eu não vejo ninguém interessante aí para a rodada aí, a não ser que queiram apostar aí no Bolares. Vamos aqui para Cuiabá e Fortaleza. Cuiabá fez um golzinho aí no jogo passado, por causa de um pênalti que foi dado. O Pita bateu bem, mas continua sendo aquele time que tem muita dificuldade de fazer gol. Com isso, eu acho que o João Ricardo é uma das melhores opções de goleiro para a rodada. Gosto muito do Pochettino para essa rodada. Pikachu também não é uma má ideia. Pode ser, eu gosto mais do Pochettino. E o Lucero pode ser o homem gol aí nessa rodada aí por parte do Fortaleza. Vejo o Fortaleza com uma grande chance de vencer o Cuiabá fora de casa, tá? Porque agora ele está mais focado mesmo no Brasileirão e ainda talvez conseguir segurar o SG aí contra o Cuiabá. Grêmio e Botafogo. Grêmio fez um bom jogo aí contra o Flamengo, mas a efetividade é muito ruim. Então, o que acontece? Ele fez bastante chute a gol, mas foi mais fora. Dentro do gol foram poucos e o goleiro pegou. E a mesma coisa por parte do Flamengo, só que o Flamengo foi mais efetivo, né? E a parte do lateral direito do Grêmio deu muito boi aí para o nosso amigo Luiz Araújo. Com isso, eu também vejo uma grande vantagem para o Júnior Santos nesse jogo, tá? E o Cuiabano também. Só que o Cuiabano, quem for apostar, tem que estar ciente que pode perder cartoletas. Quem que a gente pode indicar aqui por parte do Botafogo? Eu indico o Júnior Santos, Cuiabano, tá? E o próprio João. Tanto o lateral também, o Soares, né? Também é interessante para a rodada. Eu acho que mesmo jogando como mandante, ele vai jogar fora, ele vai jogar no Nordeste, eu acho, contra o Botafogo. E o Botafogo eu acho que tem mais torcida do que o Grêmio lá no Nordeste, com certeza. Então vai ter mais apoio, o Botafogo vai se sentir mais em casa. E vem numa sequência de jogos muito melhores. E muito pouca gente está olhando aí para o Júnior Santos,
que tem entregue uma média excelente aí por parte de ataques. Vasco e Cruzeiro. O Vasco vai jogar em casa, né? Pode ainda surpreender aí contra o Cruzeiro. E como o Cruzeiro vai estar sem seu principal jogador para mim, que é o Matheus Pereira, porque foi é, suspenso aí com o terceiro cartão, eu acho que ofensivamente isso vai prejudicar bastante o Cruzeiro, tá? Mesmo que fora de casa ele não jogue tão bem, né? Ele ainda vem aí de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Agora o Vasco precisa dessa vitória. Então acho que Veguete e Payet são opções excelentes. Defensivamente é muito difícil você acreditar em alguém aí por parte do Vasco. O João Vitor parece que vai estar disponível, mas eu não apostaria nele. Se eu tivesse que apostar de alguém na parte defensiva, é o Léo Jardim, porque ele deve fazer defesas e com a falta do Matheus Fernandes, né, a efetividade dos gols aí por parte do Cruzeiro diminui bastante. E da parte do Cruzeiro, se alguém quiser apostar, as duas melhores opções são o Marlon e o William. O William tá caro, se alguém quiser apostar no Marlon, não é também nada do outro mundo. Só que não dá para contar na CG, porque eu acho que o Vasco marca. É um jogo aí para poucos gols, um gol de cada lado, no máximo 2-1, não vai ser. Mas o Veguete e o Payet para mim são excelentes opções e pouca gente está falando de Payet. Atlético Mineiro e Palmeiras. Um jogo duro, tá? Ainda mais que o Atlético ainda está na dúvida quem vence, é o Hulk. Se o Hulk e o Paulinho jogarem, eu acho que o Hulk ainda é melhor opção do que o Paulinho. Por parte do Palmeiras, gosto muito do Estevão para essa rodada. Por quê? Porque o Bruno Fux eles vão jogar com 3 zagueiros, o Bruno Fux. Com o Saravia, para mim, também é uma opção aí para quem não precisar de SG por causa da quantidade de desarmes. Igor Gomes fez um grande jogo no jogo passado, né? E o Scarpa não rendeu tanto por estar na esquerda. Mas contra o Palmeiras, a gente não pode deixar de pensar numa lei do ex. E se o Hulk vier, eu acho que o jogo do Scarpa melhora. Por quê? Porque o Hulk puxa as marcações para ele. E se jogar com Pedrinho e Scarpa, tudo isso melhor, porque o Pedrinho também puxa bastante as marcações. E isso pode facilitar o Scarpa de dar uma assistência aí pro Paulinho. Tá bom? Vamos aí pro nossos top 5 da rodada, galera. Esses são meus top 5 para a rodada 9 de goleiro. Eu tô com Carlos Miguel, Cleiton, João Ricardo, John e Léo Jardim. Por potencial, tá? A gente tem o John, Léo Jardim e Cleiton. O João Ricardo não é o melhor potencial, mas para mim, pessoalmente, ele deve estar nos meus times, tá? O João Ricardo é o melhor goleiro para a rodada. Depois eu acho que Léo Jardim e John. Cleiton também, não por defesas, porque o Juventude não vai exigir tanto, mas a chance de SG por parte do Bragantino é grande. E o Carlos Miguel, se vier para o jogo, é claro que vai ter defesa, mas não dá para garantir SG que São Paulo com o Luciano pode marcar. Aqui eu vejo os laterais, são outra coisa que está muito difícil aí nessa rodada aqui, né? Eu não dobraria ninguém nessa rodada, porque eu acho que os SG são muito frágeis para essa rodada. Mas para quem tem dinheiro, Marcelo é o melhor. Para quem não tem, Samuel Xavier. Gosto muito do Marcelo, eu acho que o Marcelo é essencial nessa rodada. Aí você tem Saravia, Bustos e um que ninguém tá vendo, que é o Bruno Pacheco contra o Cuiabá. Pode ser uma peça interessante. Como o Busto também pode ser uma peça interessante contra o Vitória, ainda mais que a parte defensiva do Vitória peca bastante, falha muito, não é boa e com isso pode dar uma boa chance para o Busto ou para o René. Só que o René também precisa de muito para valorizar. Aí vamos aqui para os zagueiros. Eu não consegui achar muitos zagueiros, mas acho que ainda vou botar mais um aqui para que a gente possa fechar com 5. Vamos lá.
Zagueiros. Ó, Davi Luiz tem entregue uma pontuação boa, mas é contra o Atlético fora de casa. Alan Franco contra o Corinthians pode ser uma boa, precisa de 5, né? Consegue isso em desarme? Consegue. Se segurar o SG contra o Corinthians, é uma boa opção aí por parte do São Paulo, né? E aí você tem Lucas Alter contra o Grêmio. Não gosto tanto que ele toma muitas faltas. O Bastos seria melhor, né? O próprio João Marcelo, mas eu acredito também que pela média eu preferia o Alan Franco ainda. O Gabriel Xavier está muito caro, mas eu acho que é uma das opções que eu vou dar para vocês do Bahia contra o Criciúma, que o Bahia pode segurar o SG. E aí com o Gabriel vocês vão ter mais uma boa chance de pontuação. Mas vamos lá para os meus zagueiros aqui de potencial, seria Pedro Henrique e Luan Cândido. Quem dobrar esses dois não vai estar perdendo nada, porque o Luan Cândido vai jogar de lateral e você pode ter 3 laterais e apenas um zagueiro. O Pedro Henrique seria mais por causa da chance do SG contra o Juventude. Quem quiser fazer uma aposta diferente, eu apostaria no Kaique mais do que no Kaká. Por quê? Porque o Kaique sempre entrega uma média e deve ter uma média boa de desarme contra o Flamengo, porque vai necessitar disso. Ou do Gabriel Xavier também contra o Criciúma, que é muito bom de desarmes. Meias. Vamos lá por potencial. Nós temos aqui o Gustavo Scarpa, tá? Pelo confronto ser, né, a lei do ex. Gosto muito do Lucas Evangelista e Payet. Seria para mim os 3 melhores meias para a rodada. E aí você pode fazer um diferencial, quem quiser, para fazer uma troca aí, né, com o Payet ou com o Pochettino ou com o Everton Ribeiro, que tem além de assistências, tem também grande parte de desarmes. Então, para mim, os 5 melhores meias realmente para a rodada são essas. Teria mais um, que seria uma escolha bem fora da curva, que seria o Lohan, por parte do Flamengo. Atacantes, vocês vão falar, você é doido, não colocou o Cano, não. O Cano tem me dado o Cano já há muito tempo. Então, eu não vou apostar no Cano. Mas vou apostar no Wesley contra o Vitória. Eu acho que o Wesley, além de entregar uma média boa, apesar que fora de casa o Inter às vezes... Mas o Vitória tá tão mal que eu acho que ele vai levar gol por causa daquela zaga dele lá, que é muito fraca a parte defensiva do Vitória. Então o Wesley seria uma opção diferenciada que ninguém está pensando. Veguete vai estar entre uns dos mais escalados. Paulinho também deve estar aí entre os mais escalados. Se o Hulk vier, eu acho que contra o Palmeiras o Hulk é melhor do que o Paulinho. Júnior Santos, para mim, é um cara essencial para essa rodada. E aí eu não vou de Cano. Eu estou indo de Marquinhos pela média que o Marquinhos entrega, ele é mais ofensivo, né? E o Atlético Goianiense acaba cedendo também por esses atos. Agora, se o Keno vier, eu acho o Keno melhor do que o Cano para essa rodada, para ter um atacante aí do Fluminense. Técnicos, esse aí também tá difícil, né? Porque para mim os melhores técnicos para a rodada é Fernando Diniz, Pedro Caixinha, tá? Aí depois vem Juan Vodia, Arthur Jorge e por último o Cudê. Então essas são as indicações dos top 5 para vocês. Agora vamos montar aqui um time rapidinho para vocês, que é o time 3 do canal, que eu monto sempre nesse primeiro vídeo. Vamos lá. Eu tive que fazer muita coisa num vídeo só por causa do tempo, tá? A gente não vai ter tempo para fazer tudo. Eu até falei muito hoje em relação a isso. Então aqui, ó, a gente vai com o que eu acho que é melhor para a rodada, que é o João Ricardo. E eu acho que eu garanto o SG com ele ainda. Laterais. Marcelo, para mim, essencial para a rodada.
Gosto do Saravia para a rodada, mas eu vou arriscar o Bustos na outra lateral, porque eu não quero dobrar o Fluminense, tá? Então a gente vai aqui também de zagueiro. Eu acho que esse todo mundo vai concordar comigo. Eu vou com o Luan Cândido. Aqui sim eu vou dobrar. Vou dobrar. Ah, eu acho que eu vou trocar aqui, porque eu quero fazer uma dobra do Fortaleza. Eu vou com o Pacheco. Deixa eu achar ele aqui. Aqui. Eu vou com o Bruno Pacheco. E técnico, eu vou colocar o Diniz. Então eu vou estar com uma dobra do Fluminense, uma dobra do Bragantino e uma dobra do Fortaleza. Aqui vamos para o nosso meio de campo. Scarpa, né, por causa da quantidade de gente que vai. Lucas Evangelista. E eu vou botar um que não está ainda provável, tá? Que é Payet. Eu não estou falando de outros jogadores, que eu já expliquei sobre os jogadores quando eu fui falando das análises dos jogos, tá bom? Então a gente vai aqui para o atacante, né? Eu vou com o Veguete, por parte do Vasco, claro. É uma burrice não ir com ele nessa rodada, ainda mais que ele está entre os mais escalados. Travou. Vou com o Wesley, ó, o Hulk parece que já tá no prováveis aqui, deixa eu ver não. Wesley, Veguete e vou com o Júnior Santos. Meu, você não vai com ninguém do Atlético? Vou, com o Scarpa. Então o nosso time ficou assim, tá? Todo mundo tá pondo o Veguete aí como o capitão mais escalado. Eu vou colocar o Júnior Santos no meu time como capitão mais escalado. Vamos ver como ele ficou. Tá bom, ó, ficou bom, né? Não tá muito para valorização, mas já eu ganhei dinheiro suficiente, ainda sobra 25. E é isso aí, galera, né? Que vocês tenham uma boa rodada. Eu vou escalar aqui os reservas, né? Vamos aqui pro reserva aqui, pode ser o João. Aqui eu posso colocar Samuel Xavier. Zagueiros. Esse é mais complicado, mas eu vou com o Kaique. Tá caro, não vai dar. Thiago Santos, Fabrício, Léo. Ai, meu Deus. Ó, zagueiros, eu vou com o Eduardo Santos, do Bragantino, para continuar mantendo a dobra. Meias, eu já até sei se der, eu vou botar o Pochettino. Não dá, vamos descendo para ver o que dá. Também não dá Everton Ribeiro, Eric Ramírez, Ranieri, Rezende, Araganiz, Nicão, Iago Pikachu até dá. Mas eu vou aqui apostar no Tassiano, que ele tá precisando um pouco para valorizar e pode ser um cara interessante aí para a rodada. Mas ele vai como reserva, tá? Por minha reserva seria o Pochettino se desse o dinheiro. Mas como não vai dar, por causa que o Payet está muito barato, a gente não vai. Aqui você tem o Lázaro, o Paulinho também não consigo ir, Bruno Henrique Everaldo não me interessa para essa rodada. Lucero é muito interessante para a rodada, mas ó, vamos com Cano na reserva, né? Que aí fechou o time completo aí
para vocês. Esse é o nosso time 3, tá? Que a gente faz nessa live. Amanhã eu atualizo ele na live. Então não esqueçam, amanhã tem live às 14 horas. Vai ter mais explanações, vai ser muito mais interessante aí para vocês. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.